Ei, pessoal, hoje à noite a gente vai mergulhar nos quartos silenciosos e muitas vezes insuportavelmente barulhentos da Inglaterra vitoriana. Você está deitado em uma cama que range com qualquer movimento, cercado por cortinas pesadas, um relógio que insiste em ticar mais alto do que o bom senso permite, e uma leve ansiedade sobre se você deu boa noite corretamente ao mordomo. É o fim do século XIX. E adivinha? Você está acordado. Ainda. De novo. A insônia vitoriana não era só uma chatice. Era quase um estilo de vida. Mas naquela época, as soluções não envolviam aplicativos de meditação ou chás calmantes comprados pela internet. Não. Algumas pessoas usavam ópio, outras vinho medicinal. Mas havia um grupo peculiar. Um grupo que acreditava que o segredo do sono perfeito estava escondido entre páginas de livros antigos. Então, antes de se acomodar de verdade, tire um momento para curtir o vídeo e se inscrever. Mas só se você realmente gosta do que eu faço por aqui. E comenta aí de onde você está assistindo e que horas são aí. Agora apague as luzes, talvez ligue um ventilador para fazer aquele ruído de fundo suave e vamos juntos escorregar para a história de hoje. Você se levanta devagar, sentindo o rangido do assoalho sob os pés descalços e caminha até a estante. Os livros ali são quase parte da mobília. Velhos, silenciosos e, de acordo com certos entusiastas da época, incrivelmente terapêuticos. Você pega um dos mais antigos, um tomo grosso com a capa de couro, rachado e cheiro de sótão. Ao abrir, sente aquele aroma inconfundível, papel envelhecido, cola de encadernação e o toque sutil de mofo elegante. E sim, você cheira. Por algum motivo estranho, funciona. Os vitorianos acreditavam que livros tinham propriedades calmantes, especialmente livros esquecidos em bibliotecas rurais, longe do agito de Londres. Segundo relatos, o cheiro específico de papel antigo ajudaria a acalmar os nervos. Um tipo de aromaterapia literária. Um exemplo famoso dessa prática está nos diários de Sir Edgar Blithford, um cavalheiro notoriamente insone que escreveu: "Nada embala o espírito para o sono como as emanações suaves de um tratado agrícola sobre a colheita de nabos." E não, ele não estava brincando. A preferência era por livros técnicos, especialmente os mais tediosos, manuais de jardinagem, estatísticas econômicas da década de 1830 ou guias sobre rotação de culturas. A lógica era simples. Se o conteúdo não te entediasse até dormir, o cheiro te anestesiaria gentilmente. E aí está você, com um manual de 1872 sobre irrigação de cebolas, sentindo o ar pesar de sono. Você respira fundo. O cheiro realmente tem algo hipnótico, quente, seco, terroso, como se cada página liberasse uma pequena dose de calma. Enquanto isso, seus olhos correm por parágrafos que falam sobre técnicas de compostagem com uma seriedade absurda. E aos poucos, sua mente começa a escorregar. Curiosamente, algumas livrarias da época chegaram a divulgar edições com aroma relaxante, o que, segundo alguns estudiosos, era só mofo mesmo. Historiadores ainda discutem se essa prática era amplamente aceita ou se era mais uma moda excêntrica entre os entediados de classe média, sempre em busca de algo novo para tentar e fingir que funcionava. Você deita de novo, o livro ainda aberto sobre o peito, o calor do papel contra a pele, o som do vento lá fora e a cadência monótona do texto sobre fertilizantes fazem sua cabeça pesar. Uma frase sobre a eficiência do esterco de cavalo quase parece poesia. Você pisca. Lento. De novo. O livro desliza suavemente de suas mãos. Seu último pensamento consciente, antes de mergulhar no torpor, é uma dúvida inesperada. Será que cheirar livros modernos funciona também?
Você acorda horas depois, ainda com o livro escorregando lentamente pela beirada da cama. Talvez não tenha sido uma cura definitiva, mas algo nesse ritual, pegar um volume empoeirado, inalar o cheiro antigo, mergulhar em conteúdo absurdamente chato, funcionou. Pelo menos por um tempo. Mas e quando isso falhava? O que faziam os vitorianos quando nem o mais mofado dos tratados de arquitetura rural os fazia cochilar? Você se levanta de novo. A cama, como sempre, reclama com um estalo. A madrugada inglesa está fria e você se envolve num chale que cheira a lavanda, ou como eles chamavam, a erva da calma. Outra moda? Talvez. Mas diferente do cheiro de livro, lavanda tinha apoio até da ciência da época. Farmacêuticos do período garantiam que algumas ervas, se fervidas ou espalhadas pelo travesseiro, agiam como calmantes naturais para o espírito atribulado. Você caminha até uma pequena mesa com uma tigelinha de porcelana. Nela, um punhado de pétalas secas repousa como um buquê adormecido. Lavanda, camomila, valeriana. Mistura típica de travesseiro em noites difíceis. Você pega um pouco, esfrega entre os dedos e sente o óleo essencial se soltar no ar. É como um sussurro da terra dizendo: relaxa, vai dar tudo certo. Claro, nem todos os métodos eram tão poéticos. Alguns vitorianos preferiam soluções mais físicas. Imagine você, numa noite dessas, sem sono e com o coração acelerado, indo parar numa sala onde um médico elegante, com costeletas perfeitas, oferece a você um copo de água de papoula. Ou pior, propõe que você tome um banho gelado às 3 da manhã para assustar a insônia. Sim, essa era uma das recomendações mais sérias da época. Banhos frios como terapia. Historiadores ainda discutem se os banhos frios funcionavam de verdade ou se as pessoas apenas fingiam sono para não repetir a experiência traumática. Afinal, sair da cama quentinha para mergulhar em uma banheira congelada é o tipo de coisa que só faria sentido se você estivesse desesperado ou sob ameaça de mais estatísticas sobre irrigação de cebolas. Você escolhe a lavanda. Muito mais sensato. Espalha as pétalas sobre o travesseiro, ajeita a cabeça e se permite respirar devagar. Inspira, segura um pouco, expira. De novo. O cheiro é doce, amadeirado, envolvente, como o abraço de uma avó que sabe exatamente o que está fazendo. Mas claro, havia também o grupo dos sons. Para alguns vitorianos, silêncio absoluto era inimigo do sono. A mente fazia barulho demais sem um ruído de fundo. E aí surgem os objetos bizarros, caixas de som mecânicas que emitiam o som de chuva falsa, criadas com rodas giratórias e grãos secos. Um protótipo de máquina de ruído branco, só que barulhenta demais para ser relaxante. Você se lembra de ter visto uma dessas em casa do seu tio-avô. Um cilindro de metal girando sobre uma base de madeira com sementes de mostarda dentro. Quando ligada, ela imitava algo. Talvez o som da chuva num telhado de lata? Ou de um guaxinim tropeçando em uma escada? Difícil saber. E aí está você, entre travesseiros aromáticos, livros com cheiro de biblioteca fantasma e aparelhos barulhentos tentando simular a paz. Você pensa, como essa gente não teve insônia crônica como patrimônio nacional? Mas há uma beleza nisso tudo. Uma tentativa sincera de domar a mente com os recursos disponíveis. Nada de telas azuis ou notificações. Só papel, ervas, água gelada e engenhocas barulhentas. Simples. Quase poético. Quase. Você se vira na cama, o travesseiro exalando mais um sopro de lavanda. Fecha os olhos por alguns segundos. Escuta o som do vento lá fora e o farfalhar de uma página virando sozinha no chão. E então, um pensamento estranho te visita. Será que algum vitoriano já tentou combinar tudo? Cheirar um livro,
tomar um banho gelado, mastigar valeriana e depois deitar ouvindo uma máquina de grãos secos, isso seria ambicioso e provavelmente mortal. Você acorda com o som de um sino distante, não um sino moderno, desses digitais e entediantes. É o tipo de sino que anuncia chá das 5 ou uma visita inesperada de uma tia dramática. A claridade tênue da manhã entra pelas frestas da cortina de renda e o cheiro do travesseiro ainda tem um toque de lavanda cansada. A insônia não desapareceu por completo. Mas você sobreviveu à noite. Mas como tudo na era vitoriana, sobrevivência nunca foi o bastante. Era preciso vencer a insônia com estilo. E nada mais elegante, segundo os manuais da época, do que frequentar um clube do sono. Isso mesmo. Havia clubes bem parecidos com os salões de chá, onde pessoas de classe alta se reuniam para aprender a dormir melhor. Você imagina entrar em um salão com sofás profundos, abajures de luz âmbar e garçons oferecendo leite morno com uma rodela de noz moscada. Senhores com bigodes esculpidos discutem sobre sonhos lúcidos, enquanto senhoras trocam receitas de chás herbais como se fossem segredos de Estado. Uma moça mais jovem anota tudo em um caderninho de couro, torcendo para que alguma dica funcione antes do casamento arranjado na primavera. Esses clubes misturavam ciência, superstição e etiqueta. Um dos favoritos era o método do isolamento sonoro progressivo, uma prática em que você se afastava gradualmente de todos os estímulos externos. Começava no salão, depois ia para um quarto mais silencioso, depois para outro com menos luz, até ficar em total escuridão e silêncio. Uma espécie de retiro sensorial, só que no meio da cidade e com muito perfume de jasmim. Curiosamente, um dos exercícios populares nesses clubes era a leitura em voz alta, para si mesmo. Os manuais de etiqueta recomendavam que a leitura fosse feita com entonação monótona, como se você estivesse narrando um tratado sobre a criação de telhas. A teoria era que o som repetitivo da própria voz criava um efeito de auto-hipnose. Historiadores ainda discutem se isso realmente funcionava ou se apenas dava aos ricos mais uma desculpa para falar sozinhos em público sem parecerem excêntricos. E claro, havia os objetos. Os objetos. Almofadas feitas com penas de aves tranquilas. Isso mesmo, galinhas agitadas não serviam. Fronhas embebidas em água de flor de laranjeira e cobertores pesados costurados com cristais de ametista nas bordas. Porque, aparentemente, nada diz sono profundo como uma capa de 8 quilos com pedras místicas presas nas costuras. Você se lembra de ter visto uma dessas cobertas na casa da sua tia-avó, junto de uma caixa onde ela guardava seus remédios especiais para a mente cansada? Dentro, pedacinhos de âmbar, pétalas de rosa do Marrocos e um frasco misterioso com a inscrição Soluções Magnéticas de Sheffield. Era basicamente água com ferro, mas naquela época, magnetismo era sinônimo de cura. E se não funcionasse? Bem, pelo menos o frasco era bonito. Numa dessas reuniões de clube do sono, surge uma nova proposta, o uso do balanço noturno. Uma engenhoca feita de madeira escura com uma rede acolchoada pendurada em molas. O usuário deitava-se nela e o mecanismo balançava lentamente, como um berço adulto. O som das molas rangendo suavemente preenchia o ambiente. Relatos dizem que algumas pessoas adormeciam em minutos. Outras enjoavam e vomitavam no tapete turco. Resultados mistos, como tudo na vida. Você sente uma pontada de inveja, não pelas vomitadas, claro, mas por esse esforço coletivo, esse quase carinho social por algo tão simples quanto dormir. Hoje em dia, a gente finge que sono é uma fraqueza. Mas ali, naquela época, perder o sono era uma crise de prestígio.
Se alguém dizia, não consigo dormir, os vizinhos imediatamente respondiam, você já tentou deitar sobre folhas de verbena colhidas à luz da lua minguante? Sim, eles levavam isso a sério. E é nesse espírito que você decide tentar mais um truque do clube, a visualização guiada. Uma prática em que você imagina cenas tão específicas e entediantes que o cérebro cansa. O exemplo mais comum era um campo de linho sendo colhido por 4 trabalhadores com passos perfeitamente sincronizados. Chato o bastante para funcionar. Então você fecha os olhos, respira fundo e se imagina numa colina onde 4 senhores colhem linho em silêncio, enquanto uma brisa suave move seus chapéus. Um deles tropeça. Você ri um pouco. A visualização falha. Mas ao menos você não está enfiando a cabeça em uma tina de gelo. Vitória. Você começa a perceber que o sono vitoriano era um mundo inteiro à parte, quase como uma subcultura secreta dedicada a domar a mente inquieta. Enquanto hoje você talvez role na cama repetindo playlists de sons de chuva ou podcasts de histórias para dormir, oi, você mesmo. No século XIX, as soluções iam de banalmente pragmáticas a poeticamente bizarras. Uma delas, que você acha especialmente curiosa, era o uso do aroma de biblioteca. E não é apenas uma expressão metafórica. Os vitorianos acreditavam que o cheiro dos livros antigos tinha propriedades quase medicinais. Sim, enquanto você está acostumado a evitar o cheiro de mofo em velhos livros, eles inalavam aquele aroma como se fosse um soro calmante. Imagine, camadas de papel envelhecido, tinta de impressão, couro desgastado e uma pitada de poeira. Tudo combinado para formar uma essência supostamente capaz de acalmar os nervos. Você se vê segurando um volume grosso, com capa de couro, sentindo a textura das páginas amareladas entre os dedos. Um leve arrepio percorre sua espinha. Talvez seja a excitação por esse ritual estranho ou só o cheiro um pouco forte mesmo. Esse fenômeno até ganhou um nome: biblioterapia aromática. Sim, os vitorianos amavam inventar palavras longas para coisas simples. E não para por aí. Existiam sachês recheados com lascas de madeira de cedro, pétalas de violetas secas e até um pouco de mirra, tudo colocado estrategicamente entre as páginas para purificar o ar e induzir tranquilidade. Você imagina como seria cheirar um desses sachês hoje, misturado com o café fresco da manhã e o som distante de uma chaleira apitando. Uma combinação pouco usual, mas surpreendentemente reconfortante. Historiadores ainda discutem se o poder do cheiro estava mais ligado à química ou à sugestão mental. Você sabe, o famoso efeito placebo que continua muito vivo, mesmo no século XXI. Mas o certo é que a prática se espalhou entre bibliotecários, escritores e, curiosamente, pessoas que sofriam de insônia crônica. Muitos juravam que o simples ato de folhear livros antigos à noite os ajudava a relaxar de um jeito que nenhum remédio poderia replicar. Enquanto isso, nas casas vitorianas não faltavam estratégias para combinar o cheiro dos livros com outros sentidos. Um método popular era combinar a leitura com uma pequena xícara de chá de camomila fumegante, que parecia abraçar a alma com aquele vapor morno e doce. Você se pega imaginando o vapor subindo devagar, enquanto uma leve brisa atravessa a cortina e acaricia seu rosto, quase como um convite para fechar os olhos. Curiosidade. Sabia que a camomila, além de ser usada para insônia, era considerada o sono em forma de flor pelos botânicos da época? Eles tinham um jeito especial de transformar flores em rituais que pareciam uma mistura de magia e ciência. Você começa a pensar no que seria desse ritual no mundo moderno.
talvez uma versão Você cheira um livro digital, o que é obviamente impossível, mas a ideia é divertida. Biblioterapia digital parece algo que só os hipsters poderiam tentar, talvez com aromas artificiais e sons de páginas sendo viradas ao fundo. Você imagina a cena e ri baixinho. Enquanto isso, na Inglaterra vitoriana, o debate acadêmico continuava firme. Alguns pesquisadores argumentavam que a preferência pelo cheiro de livros antigos estava enraizada em associações emocionais positivas. A tranquilidade da leitura, o silêncio de uma biblioteca, o aconchego do lar. Outros, porém, acreditavam que os compostos químicos naturais do papel envelhecido realmente tinham um efeito sedativo. Você lembra de ter lido algo parecido sobre o cheiro de pão fresco ou de madeira recém-cortada, que também trazem sensações de calma e segurança? É curioso como cheiros podem ativar memórias tão fortes, mesmo que a explicação científica ainda esteja em debate. Enquanto você contempla tudo isso, sente a tensão do dia se dissolvendo lentamente. O cheiro dos livros, o vapor do chá, a brisa sutil, tudo parece conspirar para um convite silencioso ao descanso. Você fecha os olhos por um momento, deixando essa atmosfera vitoriana tomar conta dos seus sentidos. E aí, você percebe que, apesar de toda a estranheza, aquelas curas para a insônia tinham algo em comum com as suas tentativas atuais. O desejo sincero de encontrar um pouco de paz no meio do caos da mente. Você está começando a entender que, para os vitorianos, o sono não era apenas um estado passivo, mas quase uma arte, ou quem sabe, uma ciência esotérica. Eles tinham tanta dificuldade para dormir que criaram toda uma galeria de rituais que, para você hoje, parecem um pouco excêntricos. Uma dessas práticas envolvia a leitura monocromática. A ideia era escolher livros com capas e páginas de cores específicas para induzir o relaxamento. Por exemplo, livros com capas em tons de azul ou verde eram preferidos porque essas cores supostamente acalmavam os olhos e, por extensão, a mente. Você pode imaginar alguém hoje escolhendo seu livro de cabeceira apenas pela cor da capa, como se fosse uma playlist para a alma. Ah, hoje me sinto azul tranquilo, pensa, sorrindo para si mesmo. Historiadores ainda discutem se essa preferência era realmente eficaz ou apenas mais um exemplo do efeito placebo vitoriano. Mas você não pode deixar de notar que essa obsessão com cores e cheiros não era mera superstição. Era uma tentativa sincera de lidar com problemas reais que ninguém sabia muito bem como tratar. Além das cores, os vitorianos também recomendavam uma sinestesia controlada para o sono. Combinar a leitura com sons específicos, como o estalar suave da lareira ou o sussurrar das páginas. Você se pega tentando imaginar essa trilha sonora enquanto folheia o livro com cheiro de cedro. Um som que hoje talvez fosse substituído por um aplicativo que toca sons de fogo crepitante. Você ri da modernidade enquanto aprecia a simplicidade do passado. E falando em sons, há registros de que algumas pessoas mantinham orquestras domésticas de objetos para o sono. Pequenas sinetas de vento, relógios com tic-tacs cadenciados e até sinos de cristal. Tudo cuidadosamente calibrado para criar um ambiente sonoro que fosse quase uma canção de ninar para adultos estressados. Você até imagina montar seu próprio kit vitoriano com esses itens. Quem sabe, um spa sonoro do século XIX. Curiosidade, em algumas casas, a limpeza da cama era feita com uma mistura de ervas secas, como lavanda e alecrim, para potencializar a sensação de frescor e relaxamento. Você se pergunta se nos dias de hoje isso seria mais eficaz do que a última espuma de banho aromatizada que comprou.
Enquanto isso, entre os relatos mais excêntricos, você descobre que alguns vitorianos recomendavam beber o aroma de certos livros, uma espécie de infusão feita a partir de páginas maceradas em água quente, como se o cheiro pudesse virar um elixir. Se você já achou que estava estranho demais, imagine a cara do seu médico se você chegasse pedindo uma xícara de chá de páginas de Shakespeare para dormir melhor. E falando em Shakespeare, ele era um dos autores favoritos dos vitorianos para esses rituais, talvez porque suas obras equilibravam drama e poesia de um jeito que embala a mente, ou talvez porque você só gosta de imaginar cenas tristes com uma xícara de chá ao lado. Esse casamento entre literatura, cheiro e som parece tão estranho que você quase acredita que os vitorianos estavam à frente do seu tempo, misturando terapia sensorial com uma pitada de charme clássico. Por fim, você lembra do velho debate acadêmico: se essa combinação toda funcionava mais por sugestão psicológica ou por uma real influência química e ambiental. De qualquer forma, algo te diz que a resposta não importa muito. O que vale é o cuidado e o ritual em si, que já oferecem um conforto especial só de pensar. Você suspira, sentindo que está quase pronto. E para mergulhar mais fundo nesse universo curioso. Afinal, dormir bem nunca foi tão complexo, ou tão cheirosamente divertido. Você continua explorando as curiosas recomendações vitorianas para a insônia e percebe que, além do cheiro e da cor dos livros, havia uma verdadeira obsessão por rituais noturnos detalhados que envolviam até mesmo a forma de segurar o livro. Para eles, a postura era essencial. Um pouco como hoje, quando dizem que a posição certa para dormir pode fazer milagres, só que em vez de travesseiros ergonômicos, falamos de segurar o volume da Shakespeare com a mão esquerda, enquanto o braço direito repousa suavemente sobre a coxa. Historiadores ainda discutem se essa prática era mais uma tentativa de controlar a ansiedade do insone ou se realmente ajudava a relaxar os músculos e preparar o corpo para o descanso. Você se pega rindo com a ideia de alguém tentando convencer seu terapeuta de que a postura literária é o segredo do sono profundo. Mas vamos combinar que não. Era só coisa de erudito. Os vitorianos de classe média também investiam pesado em objetos para o quarto. Almofadas perfumadas, cortinas que filtravam a luz e, claro, livros. Eles acreditavam que o cheiro dos livros era tão poderoso quanto o aroma de um campo de lavanda ou o frescor da brisa do mar. Cheirar um livro antigo, com suas páginas amareladas, era quase um convite para entrar em um mundo onde o tempo desacelerava. Uma verdadeira meditação olfativa. Curiosidade excêntrica. Alguns relatos indicam que certos tratamentos sugeriam dormir com pequenos sacos de páginas amassadas do seu livro favorito, para que o cheiro impregnasse o ambiente durante a noite. Imagina só você, hoje, dormindo com um saquinho de Harry Potter no travesseiro? Se sentiria meio mágico ou só meio esquisito? Também existiam receitas de pomadas e óleos com essências extraídas de livros, criados por alquimistas urbanos, uma mistura entre o aroma do papel, da tinta e das plantas usadas para fazer o pergaminho. Essas pomadas eram aplicadas nas têmporas para acalmar a mente e ajudar no relaxamento. Você ri da ideia, imaginando um comercial moderno. Pomada literária, a nova fórmula para sonhar com clássicos. Falando em alquimia, é curioso que o período vitoriano misturava ciência e superstição de um jeito que hoje chamamos de ciência divertida. Era comum acreditar que o cheiro dos livros poderia transferir conhecimento e calma diretamente para o cérebro, quase como um upload sensorial.
E aí vem o debate acadêmico do dia. Se os benefícios atribuídos ao cheiro dos livros eram realmente causados pelas propriedades químicas dos materiais, ou se a mente humana é tão poderosa que simplesmente o ritual de cheirar e tocar o livro já era o suficiente para acalmar os nervos. Você se pergunta qual seria a sua opinião se tivesse que responder isso com um chá de camomila na mão. E não dá para esquecer que, além dos aromas, a textura dos livros também importava. Capas de couro macio, páginas com um toque aveludado. Tudo isso fazia parte da experiência sensorial que ajudava a criar um ambiente perfeito para o sono. Você imagina montar hoje uma kit vitoriano para insônia, com livros, pomadas, sacos perfumados e até um manual de postura para leitura noturna. Seria uma febre nas redes sociais, com hashtags tipo "Beite sono estilo vitoriano" e diz literatura para dormir. Mas por enquanto você apenas sorri com a imagem e se prepara para mergulhar mais fundo nas curiosidades dessa época tão inventiva, onde até dormir era uma aventura sensorial quase mágica. Agora, você se depara com um capítulo menos conhecido da história vitoriana: as banheiras do sono. Pode parecer estranho pensar em banheiras para ajudar a dormir, mas a verdade é que os vitorianos levavam seus rituais noturnos muito a sério, tanto que inventaram banheiras especialmente preparadas para induzir um sono tranquilo. Imagine só, você está ali, imerso numa mistura de água morna, ervas relaxantes e, acredite, até algumas páginas de livros embebidas, tudo para criar uma atmosfera perfeita para o descanso. Historiadores ainda discutem se essas banheiras eram realmente eficazes ou se funcionavam mais como um placebo sofisticado para uma sociedade ansiosa. É curioso pensar que hoje em dia você encontraria algo parecido em spas chiques, só que, em vez de livro embebido, talvez um chá verde ou um óleo essencial. Você percebe que os vitorianos não se limitavam a rituais passivos, como cheirar livros ou ajustar a postura, mas também buscavam envolver o corpo inteiro nesse processo de relaxamento. As banheiras tinham água aquecida cuidadosamente, temperada com camomila, lavanda e, às vezes, uma pitada de cravo ou sálvia. Todas plantas que você provavelmente já ouviu falar em remédios caseiros para insônia. E, claro, o toque especial era a adição de fragrâncias do papel e da tinta do livro favorito do usuário, que alguns acreditavam criar uma ponte entre mente e corpo. Curiosidade excêntrica. Havia até quem usasse bolsas aromáticas de livro penduradas perto da banheira, para que o vapor quente ajudasse a liberar ainda mais o aroma das páginas. Você consegue imaginar essa cena, meio como um ritual de spa vitoriano para os amantes da literatura. Você também descobre que, além das banheiras, os vitorianos valorizavam muito o ambiente do quarto, que precisava ser um refúgio sensorial. Eles costumavam pendurar tapeçarias, usar cortinas pesadas para bloquear a luz externa e até mesmo pintar as paredes com cores suaves, porque acreditavam que isso ajudava o cérebro a desacelerar. Aliás, não muito diferente do que hoje os especialistas recomendam para um quarto propício ao sono. Entre tantas práticas, o debate acadêmico atual gira em torno de como essas técnicas combinavam ciência emergente com crenças tradicionais. Muitos historiadores questionam até que ponto o sucesso dessas curas se baseava na química real das plantas e dos aromas, e quanto vinha do conforto emocional proporcionado por rituais detalhados e repetitivos. Você até pensa que isso se parece muito com algumas terapias modernas, que valorizam a rotina e o cuidado pessoal como caminhos para o bem-estar. E falando em rotina, é fascinante como os vitorianos já entendiam
que o sono não era apenas um ato físico, mas uma experiência mental e emocional completa. Eles criaram verdadeiros rituais noturnos, envolvendo desde o banho até o cheiro, o tato e a visão, como se preparassem uma obra de arte para a hora de dormir. Você dá uma pausa para imaginar como seria sua noite hoje, tentando imitar esses rituais, talvez com uma banheira cheia de chá de camomila e páginas do seu livro favorito ao redor, enquanto o vapor espalha um aroma calmante no ar. Só não esqueça de não molhar o livro, claro. No fundo, você percebe que a busca pelo sono perfeito é antiga e universal, e que mesmo com todas as diferenças, algumas coisas nunca mudam. A vontade de relaxar, de se desligar do mundo e, por que não, de sentir o aconchego de um cheiro familiar que faz o tempo desacelerar. Agora você se encontra diante da parte mais peculiar dessa história: os cheiradores de livros. Um grupo quase secreto de vitorianos que acreditavam que o aroma das páginas antigas tinha poderes quase mágicos para induzir o sono. Você já sentiu aquele cheiro característico de livro antigo? Não é só nostalgia, dizem esses aficionados. Eles acreditavam que esse aroma continha compostos que acalmavam a mente e ajudavam a adormecer. Você imagina essas pessoas circulando em bibliotecas silenciosas, com olhos sonolentos, aspirando profundamente o cheiro de encadernações de couro, tinta e papel envelhecido. Era como se respirassem histórias antigas e deixassem que elas embalassem seus pensamentos cansados. Historiadores ainda discutem se esse hábito era mais uma expressão romântica da época ou se havia realmente algum benefício fisiológico por trás. A química do cheiro do papel envelhecido é complexa. Você sabia que muitos desses aromas vêm de compostos chamados aldeídos e ácidos orgânicos? Eles são os responsáveis pelo cheiro doce e terroso que você associa a livros velhos. Se isso ajuda o cérebro a relaxar, bem, os cientistas ainda estudam. Você também descobre que não era só o cheiro em si, mas o ritual de manusear o livro, sentir as páginas sob os dedos, o som suave do virar de uma página. Tudo isso criava uma experiência sensorial que ajudava a preparar o cérebro para o sono. Parece um pouco com aquelas técnicas modernas de mindfulness, mas com uma pitada de tinta e papel. Curiosidade excêntrica. Alguns vitorianos criaram sacos de cheiro recheados com pedaços de papel de livros usados para levar consigo e cheirar sempre que sentissem o sono fugir. Você pode imaginar alguém hoje andando pela rua com um saquinho desses pendurado no pescoço? Seria, no mínimo, um acessório hipster. O debate acadêmico sobre isso é curioso. Enquanto alguns afirmam que o cheiro de livros ajuda de fato a relaxar, outros argumentam que o efeito placebo e a conexão emocional com a leitura são os verdadeiros agentes do sono. Afinal, quem não se sente mais calmo, rodeado por objetos que ama? À medida que você mergulha mais fundo nessa prática, percebe que para os vitorianos, o ato de cheirar livros era também uma maneira de desacelerar a mente agitada, que naquela época, como hoje, sofria com preocupações diárias e pressões sociais. Você reflete que, apesar de toda a modernidade, a insônia sempre foi uma companheira incômoda da humanidade e que essas soluções criativas, mesmo as mais excêntricas, mostram como a busca pelo descanso envolve não só o corpo, mas também a alma. E então, você se pega desejando ter um desses sacos de cheiro em mãos agora, enquanto se prepara para uma noite tranquila, embalado pelo aroma das histórias antigas, um verdadeiro abraço sensorial que atravessa séculos. Você agora vai explorar uma das soluções mais singulares para a insônia vitoriana: os chamados
banhos de vapor perfumados. Naquela época, tomar banho não era algo rotineiro como hoje, mas um ritual quase sagrado. Imagine-se entrando em uma pequena sala abafada, onde o vapor quente carrega aromas de lavanda, camomila e até de folhas de chá verde. Todas plantas que os vitorianos acreditavam ajudar a relaxar o corpo e a mente. Esse ritual não apenas limpava o corpo, mas ajudava a desacelerar o ritmo cardíaco, preparando você para o sono. O uso de essências e plantas aromáticas nas águas do banho ou no vapor foi uma prática comum, muito antes dos modernos óleos essenciais que você encontra em lojas especializadas. Historiadores ainda discutem se os efeitos eram mais psicológicos ou se realmente a inalação desses aromas tinha propriedades sedativas. O que é certo é que os vitorianos tinham uma relação profunda com o cheiro e o tato e usavam essas sensações para controlar o estresse diário. Você pode imaginar o contraste. Um lar vitoriano onde a luz das velas trêmula, o vapor preenche o ambiente e as preocupações do dia lentamente se dissolvem como as gotas que escorrem pelo seu corpo. Tudo isso longe do barulho da cidade e da crescente industrialização, que só aumentava a ansiedade das pessoas. Curiosidade excêntrica. Alguns vitorianos levavam pedras perfumadas para dentro do banho, pequenas pedrinhas impregnadas com essências que liberavam lentamente seu aroma durante o banho. Uma espécie de aromaterapia rudimentar que antecedeu os produtos modernos. Além disso, a combinação do calor com o perfume ajudava a melhorar a circulação e relaxar os músculos tensos, que muitas vezes eram culpados pelas noites mal dormidas. Era quase como uma preparação para o sono, uma espécie de rotina que hoje você associaria a um ritual de autocuidado. Você percebe que a busca pelo sono tranquilo na era vitoriana envolvia um conjunto de sensações cuidadosamente orquestradas. O toque suave da água quente, o aroma que invade as narinas, o silêncio acolhedor do ambiente iluminado por velas. Apesar de parecer um luxo para muitos, essas práticas eram difundidas, especialmente entre as classes médias e altas, que tinham acesso aos recursos para criar esses pequenos oásis de tranquilidade em meio ao cotidiano pesado. Você se pergunta se, talvez, o verdadeiro segredo para combater a insônia esteja menos em remédios e mais em desacelerar o corpo e a mente com rituais que envolvem os sentidos de maneira gentil. Algo que os vitorianos, com seu jeito peculiar, já compreendiam bem. E, enquanto você imagina esse vapor perfumado envolvendo seu corpo, sente uma leveza começar a invadir seus pensamentos, preparando-o para o que vem a seguir nesta jornada suave pelo sono vitoriano. Você agora se depara com uma das abordagens mais curiosas para lidar com a insônia na era vitoriana: a leitura em voz baixa antes de dormir. Mas não qualquer leitura, algo muito específico, como livros de ciência, enciclopédias e até textos jurídicos, escolhidos porque, curiosamente, eles não eram nada empolgantes. Você se acomoda na poltrona, tentando focar nas palavras, enquanto a voz suave da leitora ecoa pelo quarto. A monotonia dessas leituras, dizem os relatos da época, era tão eficaz em tirar o interesse da mente que quase inevitavelmente levava ao bocejo e, eventualmente, ao sono. Imagine tentar ficar acordado enquanto ouve uma descrição detalhada das propriedades minerais do solo. Historiadores ainda discutem se essa prática era um mero truque psicológico ou se havia mesmo algum benefício cognitivo em expor a mente a informações secas e desinteressantes para induzir o sono. O fato é que essa técnica caiu em desuso, mas inspirou muitas práticas modernas de audiobooks para dormir.
Curiosidade excêntrica. Alguns vitorianos recomendavam até mesmo a leitura de manuais de instrução, que hoje você provavelmente jogaria fora, sem nem pensar. Para eles, era uma arma secreta contra as noites em claro. Você pensa que, apesar da era moderna ter tecnologias como binaurais e sons, a ideia básica continua a mesma: distrair a mente com algo suficientemente entediante para que o sono venha, mas não tanto a ponto de causar frustração. Você percebe que esse método, embora simples, era uma forma de controle mental, um convite para desacelerar o ritmo dos pensamentos acelerados e substituir preocupações por dados e fatos sem emoção, um contraste com os estímulos constantes da vida cotidiana. É interessante imaginar como, naquela época, uma boa noite de sono era, muitas vezes, uma questão de escolher o livro certo, ou melhor, o livro errado, para colocar você no modo desligar. E claro, você ri um pouco pensando como seria ouvir hoje em dia alguém insistindo para você dormir com um tratado de direito tributário. Você percebe, finalmente, que os vitorianos, apesar de toda a rigidez social e tecnologias limitadas, tinham uma criatividade impressionante para lidar com o problema que todos conhecemos bem: a insônia. E enquanto você deixa essa ideia repousar, sente sua mente começando a ceder ao cansaço, conduzida pela simplicidade e estranheza de um tempo em que livros eram, literalmente, uma cura para noites difíceis. Você agora se vê mergulhado numa das tradições menos conhecidas, mas mais curiosas, da era vitoriana para combater a insônia: o uso do cheiro dos livros. Sim, aquele aroma peculiar de páginas antigas que hoje colecionadores veneram quase como um tesouro. Naquela época, os vitorianos acreditavam que o cheiro das páginas recém-impressas ou até mesmo dos livros antigos tinha um efeito calmante, quase terapêutico. Imagine-se segurando um volume pesado, o cheiro das folhas impregnadas com a mistura de papel, tinta e até cola natural, enquanto respira profundamente, deixando o aroma invadir seus sentidos. Historiadores ainda discutem se esse hábito era um placebo sensorial ou se havia algo químico na composição dos papéis e tintas que realmente ajudava a relaxar o sistema nervoso. O fato curioso é que essa prática era tão comum que até médicos recomendavam inalar a essência do conhecimento para aliviar a mente inquieta. Uma curiosidade excêntrica: os vitorianos também tinham pequenos frascos de perfumes feitos para imitar o cheiro dos livros novos, vendidos como remédios para a ansiedade e insônia. Você pode imaginar a sala cheia dessas fragrâncias, um perfume que hoje seria considerado bastante peculiar, para dizer o mínimo. Enquanto você explora essa ideia, começa a notar como o cheiro das páginas, algo que hoje pode parecer trivial, na verdade atuava como uma espécie de âncora para o cérebro, remetendo ao conforto, ao conhecimento e à rotina serena do dia a dia. Era um ritual que acalmava a mente agitada, trazendo um sentido de ordem em meio ao caos. Você também pensa no contraste com os tempos modernos, em que os livros digitais dominam e o cheiro da tinta e do papel está cada vez mais raro. Será que perdemos um pequeno segredo para o sono tranquilo? E enquanto você sente essa fragrância imaginária envolvendo seu ambiente, percebe que os vitorianos tinham uma sabedoria muito prática e sensorial, usando algo tão simples quanto o cheiro para influenciar seu estado mental. No final das contas, essa prática mostra como a insônia sempre foi um desafio humano universal, enfrentado com criatividade e um toque de charme peculiar que, mesmo hoje, consegue despertar sua curiosidade e relaxar sua mente. Você já ouviu falar de travesseiros recheados com pétalas de flores, cascas
de maçã secas e até raspas de noz moscada. Pois é, os vitorianos não estavam para brincadeira quando o assunto era inventar formas suaves de pegar no sono. Nesta parte da sua caminhada pelo passado, você entra em uma pequena loja de época. Fictícia, claro, mas vividamente real na sua mente, onde uma senhora de vestido com rendas discretas oferece almofadas aromáticas como quem oferece feitiços. Esses travesseiros, conhecidos como sleep pillows, eram preparados com uma precisão quase alquímica. Lavanda, camomila, capim-limão, folhas de rosa e, para os mais ousados, um toque de valeriana, tudo costurado dentro de fronhas delicadas, às vezes com bordados em forma de luas e estrelas. O fato histórico que emerge com clareza aqui é que as propriedades calmantes de algumas dessas plantas já eram conhecidas e documentadas na medicina herbal europeia, séculos antes da era vitoriana. Mas os vitorianos elevaram a prática ao nível de arte. Eles combinavam os ingredientes não só pela função, mas também por sua simbologia. Rosa para sonhos românticos, lavanda para a purificação do espírito. E a valeriana? Bom, essa era para quem realmente precisava desligar o cérebro, mesmo que isso significasse sonhar com morcegos falantes. Historiadores ainda discutem se esses travesseiros funcionavam por suas propriedades medicinais ou apenas como placebo poético. Mas uma coisa é certa, a beleza do ritual tinha um papel importante. A simples preparação do travesseiro, o cuidado em escolher os ingredientes, o toque suave do linho sobre a pele, tudo isso já colocava o corpo em estado de repouso. Agora, imagine você deitando sobre um desses travesseiros. O cheiro terroso da valeriana se misturando com o frescor floral da camomila, enquanto uma vela de cera de abelha oscila sua luz na parede. Nada de tela azul, nada de notificações, apenas o som do próprio coração desacelerando. Ah, e claro, havia quem exagerasse. Alguns recheavam tantos travesseiros que pareciam sacos de chá gigantes, e havia até relatos de pessoas espirrando a noite inteira por causa de excesso de lavanda em pó. A boa e velha tentativa de ajudar e acabar atrapalhando. Mas a intenção era nobre e aromática. Você começa a perceber que, mais do que resolver a insônia, os vitorianos estavam tentando recuperar o controle sobre seus corpos e ritmos em uma época em que a industrialização acelerava tudo ao redor. Cheirar flores não era apenas um luxo, era resistência. E talvez, lá no fundo, você até deseje experimentar um desses travesseiros, mesmo sabendo que vai acordar com o rosto cheirando a alecrim. Você se vê agora caminhando por um parque vitoriano ao entardecer. Gramados simetricamente podados, caminhos de cascalho branco e bancos de ferro forjado onde casais tímidos evitam o contato visual direto. É neste cenário sereno que você encontra uma nova peculiaridade do combate à insônia no século XIX. O som meticulosamente selecionado. Sim, antes dos aplicativos com barulhos de chuva e playlists de piano ambiente, já existia uma certa obsessão com sons que induzissem o sono. E não era qualquer som, não. Os vitorianos acreditavam que ruídos suaves e ritmados, como o tilintar de sinos distantes ou o bater das águas contra pedras do rio, podiam embalar a mente até o estado de repouso. O fato histórico é que, no fim do século XIX, surgiram as primeiras tentativas de máquinas de ruído branco, feitas artesanalmente, como rodas d'água que giravam em bacias, ou até dispositivos de relógio com sons abafados, programados para soar em intervalos longos. E, acredite ou não, havia até partituras inteiras compostas apenas para embalar o sono, com instruções para serem tocadas bem baixinho. Um Spotify analógico, digamos assim, em ritmo de bocejo.
Historiadores ainda debatem se essas músicas eram realmente eficazes ou se apenas refletiam a crescente ansiedade urbana. Afinal, Londres, com suas carruagens barulhentas, vendedores de rua gritantes e uma população em constante crescimento, não era exatamente um oásis de silêncio. Mas para a elite, que podia se isolar em casas de campo, sons naturais se tornaram parte do ritual do sono. Algumas pessoas chegavam a contratar músicos para tocar harpas ao lado da cama. Outras pagavam jardineiros extras só para manter fontes ligadas a noite toda, criando um murmúrio constante que disfarçasse os ruídos da casa. E é nesse momento que você se dá conta. Você está ali, deitado num banco de ferro, ouvindo ao longe o tilintar de um copo contra uma bandeja de prata, o canto de um rouxinol mais ousado e o passo cuidadoso de alguém varrendo folhas secas. Você fecha os olhos por um instante e tudo se transforma em um cenário acústico perfeito para cochilar. Ah, sim. Nem todos os sons escolhidos eram naturais. Havia, por exemplo, quem achasse calmante o barulho de páginas sendo viradas lentamente. Outros preferiam o som de um relógio de bolso antigo, marcando o tempo com dignidade britânica. E havia ainda os excêntricos que acreditavam que vozes suaves, lendo crônicas históricas, veja só, eram o melhor sedativo. Soa familiar? De certo modo, você faz parte dessa tradição agora. Ouvir histórias monótonas, cuidadosamente narradas com entonação calma, se tornou uma herança de insônia secular. E se naquela época havia quem dormisse ao som de um mordomo, declamando os diários de um explorador polar, hoje você fecha os olhos com um fone no ouvido e uma voz suave te levando por parques, fontes e travesseiros aromáticos. Você ouve um pássaro cantar uma última nota antes da noite engolir o parque. Talvez seja a hora de você também repousar um pouco. Você acorda, ou talvez nem tenha dormido de fato, em um quarto vitoriano escuro, com as cortinas pesadas quase vedando a entrada da luz da rua. O ar cheira a lavanda, madeira antiga e... é isso mesmo? Um leve toque de menta. Você se senta na cama e vê sobre a mesinha de cabeceira um pequeno pote de vidro. Dentro dele, um preparado verde claro, quase fosforescente. A etiqueta escrita à mão diz: pomada de sonhos. Aplicar nas têmporas antes de dormir. Evitar pensamentos acelerados. Sim, você está prestes a conhecer os ungüentos noturnos da era vitoriana. Pequenas alquimias de ervas, óleos e promessas que pretendiam ser a cura definitiva para o sono inquieto. Algumas dessas fórmulas eram passadas de geração em geração, enquanto outras vinham direto das prateleiras das farmácias, adornadas com rótulos elaborados e promessas milagrosas. E todas, sem exceção, tinham um cheiro marcante. O fato histórico aqui é que no século XIX a aromaterapia ainda não era chamada assim, mas era praticada com fervor. O uso de óleos essenciais como lavanda, manjerona, camomila e bergamota para induzir o sono era extremamente popular. E as pomadas noturnas, além de cheirosas, muitas vezes continham doses de substâncias hoje consideradas levemente questionáveis, como ópio em baixíssimas quantidades ou extratos de valeriana que podiam tranquilizar até um bode com crise existencial. Mas a curiosidade mais esquisita talvez seja a moda de untar a sola dos pés com gordura de pato misturada a pétalas de rosa antes de deitar. Supostamente, isso ancorava a alma no corpo, impedindo pesadelos. Estranho? Com certeza. Mas lembra do esterco de crocodilo usado como protetor solar pelos egípcios? Às vezes, a criatividade humana e a insônia combinam demais. Historiadores ainda discutem se esses remédios realmente funcionavam ou se a eficácia vinha mais do ritual do que da
substância. Porque sim, o ato de massagear as têmporas, de abrir cuidadosamente um frasco de cerâmica, de respirar fundo com os olhos fechados, tudo isso já prepara o corpo para desacelerar. E desacelerar, como você bem sabe, é meio caminho andado para adormecer. Você se levanta, anda devagar até uma penteadeira onde descansam mais frascos, cada um com seu propósito. Sonhos leves, silêncio de alfazema, memória lenta, nomes que parecem capítulos de livros que ninguém escreveu. Você escolhe um, abre com cuidado e inspira. É como se um campo inteiro de lavanda tivesse encolhido para caber dentro daquele pote. Sua mente começa a se soltar, como um barquinho desamarrado que vai se afastando da margem. Em algum lugar lá fora, numa casa vizinha, alguém assopra uma vela. Em outra, uma criada dobra cuidadosamente uma manta de lã. E você, envolto em aromas e penumbra, sente os pensamentos desacelerarem como se escorressem em câmera lenta. Não há pressa. A noite é longa. E o sono, caprichoso, costuma vir quando menos se espera. Você abre uma porta, literalmente. Ela range suavemente, como se também estivesse com sono, e revela um cômodo que mais parece uma biblioteca do que um quarto de descanso. Estantes altas, cheias até o topo com livros encadernados em couro, ocupam todas as paredes. E no centro, uma poltrona funda, como um convite silencioso. Você entra. O cheiro é imediato. Papel envelhecido, cola antiga, tinta desbotada e um toque inconfundível de poeira poética. Aqui, nesta sala esquecida no tempo, repousa a mais peculiar das soluções vitorianas contra a insônia: cheirar livros. Sim, você ouviu direito. Em pleno século XIX, algumas pessoas acreditavam que inalar profundamente o aroma dos livros antigos ajudava a induzir o sono. A explicação era parte ciência, parte pura fantasia. Os compostos liberados pela celulose em decomposição teriam propriedades calmantes. Mas, na prática, talvez fosse mais sobre a atmosfera do que qualquer molécula mágica. Você caminha até uma das estantes e retira um exemplar de capa azul escura. Tratado sobre os estados sonolentos, diz o título em letras douradas. Ao abri-lo, você não encontra apenas palavras, mas pequenas flores secas prensadas entre as páginas. Um presságio perfumado de quantas noites esse livro já embalou. O fato histórico mais conhecido aqui é que a era vitoriana viu o nascimento de verdadeiros manuais de etiqueta do sono. Havia regras para a iluminação adequada do quarto, para a escolha da mobília e, sim, até para o que ler antes de dormir. Os romances mais leves eram recomendados, especialmente aqueles sem desfechos emocionantes demais, porque ninguém quer terminar um capítulo com o coração disparado. Mas eis a curiosidade excêntrica. Alguns médicos receitavam leituras específicas para a insônia. Um trecho de poesia pastoral, 3 páginas de história natural ou, para os casos graves, uma leitura de tratados sobre escultura neoclássica. Não porque o conteúdo fosse envolvente, mas porque entediava com delicadeza. Historiadores ainda discutem se o cheiro dos livros antigos realmente tem efeito fisiológico no cérebro ou se trata-se de puro efeito placebo. Afinal, entre o conforto do conhecido e o fascínio pelo bizarro, a mente cansada se deixa enganar com prazer. Você se acomoda na poltrona. O livro descansa no seu colo, aberto numa página onde uma ilustração delicada mostra um homem dormindo sob uma árvore. Ao seu lado, o pequeno texto diz: "A noite não tem dono, mas empresta seus segredos a quem respeita o silêncio." Você fecha os olhos por um instante, respira fundo e sente os aromas do cômodo te envolvendo como um cobertor invisível. Um livro aberto tem peso e leveza ao mesmo tempo.
E neste instante, seu corpo começa a ceder. Talvez fosse isso que os vitorianos soubessem lá no fundo, que dormir não era só parar, mas ser embalado. Não por comprimidos, mas por rituais. Pelo cheiro de papel antigo, pela textura de uma manta bem escolhida, pelo barulho distante de uma lareira estalando. E assim, você escorrega lentamente do mundo real para o mundo do quase sono. As prateleiras ao seu redor parecem se inclinar gentilmente, como para proteger sua quietude. E as letras nos livros, agora turvas, se embaralham até virarem poeira de sonhos.